Olá, seja bem-vindo ao Fox Alpha, o canal da Força Auxiliar de Segurança Pública. E o assunto de hoje é uso de arma no posto de serviço pelo supervisor. Solta a vinheta aí. Alguns vigilantes têm questionado sobre o uso de arma de fogo nos postos de serviço. E tem dúvida se o supervisor pode usar, quem é que pode usar, se é só um vigilante que pode usar. Pois bem, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a legislação e saber se pode ou não usar a arma de fogo, tá ok? Isso, muitas vezes, essas dúvidas se devem por falta de conhecimento dos vigilantes, de alguns gestores do contrato, alguns gestores da própria empresa de segurança, e às vezes acabam ali gerando essa dúvida. Às vezes pode ter supervisores trabalhando armado aí e correndo risco, e um risco muito grande, tá? Vamos aqui saber o porquê. Muitas das vezes esses gestores têm conhecimento desses fatos, mas não quer se indispor ali com o cliente, né? Talvez seja uma exigência de contrato, no contrato diz que o supervisor tem que trabalhar armado e o gestor, para não perder aquele posto ali, acaba aceitando aquilo, mas não sabe ele que está colocando em risco o seu supervisor, que pode futuramente, em uma fiscalização, acabar respondendo por um crime, né? Por um crime de porte ilegal de arma de fogo, tá bom? O fato é que tudo está escrito nas leis e portarias da segurança privada. Então nós vamos conhecer um pouquinho disso aí e saber se, de fato, pode ou não pode o supervisor fazer uso da arma de fogo no posto de trabalho, tá bem? Muito bem. Sistema de Gestão Eletrônica Privada, famoso GESP. Este é um canal que a Polícia Federal disponibiliza a todas as empresas de segurança para comunicação entre elas, tá? Entre elas que eu digo que entre a empresa e a Polícia Federal, tá? O que acontece? Toda empresa tem acesso ao GESP, tá? Toda empresa tem acesso ao GESP. Como funciona o GESP? O GESP funciona da seguinte maneira. A empresa, quando ganha um posto, contrata os seus vigilantes, os seus supervisores e toda a equipe que vai trabalhar naquele posto. E aí, a empresa coloca no GESP o nome de cada vigilante. Vigilante A, B, C e D, ok? Coloca também o supervisor, se for o caso. Coloca lá quem é o supervisor daquele posto. O supervisor daquele posto é fulano de tal. Isso nós estamos falando para um posto que tem supervisor fixo, tá? Isso é normal, ter supervisor em um posto de trabalho. Não se fique aí abismado com isso. Acontece, tá? Tem postos que tem supervisor ali no local. Então, a empresa coloca lá: Márcio, você vai ser o nosso supervisor lá no posto de serviço. Tudo bem. Então, o Márcio, lá no GESP, está como supervisor. E todos os outros como vigilante, tá? Então, este posto de serviço está comunicado na Polícia Federal que o Márcio trabalha lá como supervisor e mais 4 pessoas trabalham como vigilantes, tá bom? Esse posto é um posto de 24 horas ou é um posto de 12 horas. Tudo isso tem que constar. Quantas armas tem ali? Tem tantas armas. Qual a numeração das armas? Está registrado no GESP a numeração das armas. Quantas munições? Está lá no GESP quantas munições. Quantas placas balísticas? Está lá no GESP a quantidade de placas balísticas. Ok? Posto comunicado, vamos para o funcionamento do posto, né? Tudo adicionado dentro da plataforma do GESP. Se o colaborador é gerente, vai estar lá, né, como gerente. Se o colaborador é supervisor, vai estar como supervisor no GESP, como eu falei isso aqui. Se ele é um vigilante patrimonial, se ele é um vigilante de escolta, se ele é um vigilante, um SPP, né? Se ele é um vigilante de transporte de valores,
estará lá no GESP direitinho dizendo quem é quem lá dentro do GESP, tá? Desta forma, está informado o modo que você está exercendo a sua função. E assim a PF vê a movimentação das empresas. Acabou. Lá na PF, nesse posto de serviço, o Márcio é supervisor. Então, a Polícia Federal sabe que o Márcio é o supervisor dali. Está entendido até aqui? Entenderam até aqui? Vamos continuar? Então, olha só. Vamos ver o porquê supervisor não pode trabalhar armado. Mesmo que esse supervisor tenha formação de vigilante, tá? Um detalhe aqui. Não, eu sou supervisor, mas eu tenho curso de formação de vigilante. Não importa se você tem curso de formação de vigilância, se você tem todas as extensões, se você tem 10, 20, 30 cursos, não importa. A sua função no GESP está lançada como supervisor. E é assim que a Polícia Federal enxerga você lá no GESP, tá? Então, a Lei 7.102 é clara ao estabelecer que apenas vigilante, quando em efetivo serviço, tem tal prerrogativa. Vamos lá no artigo 15 da lei. Olha só. Vigilante para os efeitos dessa lei é o empregado contratado para a execução das atividades definidas no inciso 1 e 2 do caput 2º e 3º e 4º artigo 10. Entendido até aqui? Olha só, ainda tem mais. Lá no 19 diz assim, no artigo 19, é assegurado ao vigilante, inciso 2, porte de arma quando em serviço. Em momento nenhum apareceu o supervisor aqui, certo? Nós estamos falando do vigilante. Então, resumindo em miúdos, a tua função de supervisor não lhe dá o direito de usar a arma, tá? Lá no GESP, o senhor está lotado como supervisor, tá bom? Está como supervisor, o senhor não pode usar arma de fogo no serviço, sob o risco de responder pelo porte ilegal de arma de fogo, como eu falei aqui, né? Já está bem claro, bem especificado. Mesmo que o senhor tenha curso de vigilante, mesmo que o senhor tenha formação de vigilante, tenha todas as extensões, tudo isso, com tudo isso, o senhor não pode fazer uso de arma, porque a lei não prevê isso para os supervisores, tá? Então, está entendido? Compreendido por que o supervisor não pode fazer uso de arma de fogo no posto de serviço? Simplesmente porque no GESP ele aparece como supervisor e a lei não prevê arma para supervisores, tá? Apenas vigilante. Então dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o seu like e até o próximo vídeo.